Fala galera, tudo bem? Quem tá falando é o professor Rian, professor de Geografia aqui do Super Concurso. E hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante sobre as principais características da região sudeste do Brasil, beleza? Lembrando, gente, que esse vídeo deve estar sendo compartilhado nas redes aqui do curso e é fundamental que se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer tipo de pergunta, você encaminhe para a nossa equipe, tá? Seja tanto para a coordenação do curso, tanto para a direção. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, pode colocar sua dúvida aqui no comentário, que a nossa equipe vai ter o maior prazer de responder. Se você viu esse vídeo nas nossas redes, como no Instagram ou no Facebook, também pode deixar o seu comentário, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui no Super Concurso é tirar o máximo de dúvidas possíveis, preparando vocês para as provas que estão chegando, tá bom? Então, pessoal, o nosso assunto de hoje é a região sudeste do Brasil, né? A gente está falando de uma região formada basicamente por 4 estados. São eles Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? O mapa que vocês estão percebendo aqui, né? Ele é um mapa bem didático, né? Eu consegui um mapa com uma resolução bem interessante e que aqui na televisão ficou realmente com uma imagem bem legal e ajuda a perceber o real tamanho da região sudeste do Brasil, né? O fato é que esses 4 estados, eles ocupam cerca de 10% do território brasileiro, né? Então a gente está falando da segunda menor extensão do Brasil, ok? Dentro das regiões brasileiras, é claro, né, gente? É a segunda menor região do país em extensão territorial. A única região que é menor que o sudeste brasileiro, você já sabe, né? É a região sul. A região sul do Brasil é um pouquinho menor que a região sudeste. Por isso que essa é a segunda menor e não, de fato, a menor de todas. Além disso, pessoal, uma característica interessante, né, é o fato de que o sudeste brasileiro, com sua extensão aí de mais de 900 mil quilômetros quadrados, é a região mais populosa. E aí, quando a gente fala do termo populoso, a gente lembra da população absoluta, né? Ou seja, é de fato a região que tem a maior população do Brasil e também é a mais produtiva, né? Concentrando mais de 80 milhões de habitantes. Então observem a contradição. A segunda menor região do país tem a maior população. Mais de 80 milhões de brasileiros vivem na região sudeste do Brasil. E isso faz com que a gente reflita, pessoal, sobre o que é de fato o Brasil, sobre a distribuição de terras do Brasil, sobre a ocupação territorial brasileira, mas esse é um assunto que a gente vai desenvolvendo ao longo da aula de hoje, beleza? O fato é que metade do PIB nacional está aqui, decorrente do desempenho das atividades industriais e também da intensificação do setor terciário. Além disso, gente, um ponto muito interessante e que a gente nunca pode esquecer, tá? É que é na região sudeste que a gente encontra as 2 principais metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Inclusive, né, a gente tem um grande destaque principalmente para a cidade de São Paulo, não é mesmo? Afinal, a gente está falando do principal centro urbano do Brasil. Além disso, esse gráfico aqui que eu trago para vocês nesse slide é muito interessante, né? Ele é um gráfico que já é um pouco antigo, ele já tem 7 anos. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, né? E esse tem indicadores de 2013. E o que você consegue perceber desse infograma, meu caro aluno? Quanto mais escuro o tom de vermelho, quanto mais escuro está o tom do mapa, maior a participação do estado no PIB brasileiro. Quando a gente observa aqui, ó, a região sudeste do Brasil, nós vemos que, de fato, né, tirando ali o Espírito Santo, a gente vai ter sim uma participação muito grande no PIB brasileiro. Principalmente em Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ok? Então, pessoal, é fundamental que você se lembre disso, tá? Quando a gente fala de Brasil, gente, é vital que você tenha noção da economia, da participação dos estados nessa economia e também do processo de desenvolvimento econômico no Brasil. Por quê? Porque é graças a isso que o Sudeste se torna o centro econômico, cultural e político do Brasil, exercendo uma influência enorme na organização do nosso território e também na dinâmica da economia nacional. O fato é que, quando a gente observa esse infográfico, fica mais visível, né, o papel que a região Sudeste tem dentro da composição do território nacional. Além disso, não podemos ignorar
que essa economia é uma das mais diversificadas e dinâmicas do país, tá, gente? Eu sempre gosto de trazer para os alunos os estudos dos 3 setores da economia. Quando a gente fala dos 3 setores da economia, a gente fala do primeiro setor, que envolve a agropecuária e o extrativismo. O segundo setor, que envolve a produção industrial. E o terceiro setor, que envolve a prestação de comércios e também a prestação de serviços. Então, o que significa isso? No Sudeste brasileiro, a gente não depende só de um único setor da economia. Ah, o Sudeste brasileiro é famoso só pelas suas indústrias. Não, pelo contrário. A gente consegue ter uma economia bem diversificada. Agora, é claro, a maior parte da população está inserida no terceiro setor. Na parte de comércio, né? Nesse caso, o comércio varejista, e também na prestação de serviços, que são as atividades liberais, não é mesmo? Atividades como você ser professor, você ser enfermeiro, um médico, por exemplo, um advogado. O que eu estou fazendo aqui agora? Por que eu não estou na minha casa deitado e estou aqui gravando esse vídeo? Porque eu estou trabalhando aqui no Super Concurso, prestando um serviço para a instituição. Qual é o serviço que eu presto? Lecionar geografia. Então, beleza, a maior parte dessa população está inserida no terceiro setor? Sim. A maior parte da população está inserida no comércio e nos serviços? Sim. Mas a gente não pode ignorar o papel do primeiro setor, que envolve a agropecuária e o extrativismo, tampouco ignorar o papel do segundo setor quando falamos de Sudeste, gente. A gente vai descobrir na aula de hoje, né, vamos perceber nas nossas análises, que São Paulo concentra as indústrias. Ainda que a gente estude a desconcentração industrial, que acontece a partir de 1990, com algumas indústrias saindo de São Paulo para ir para outros polos do Brasil, isso não muda o fato de que São Paulo ainda tem um grande poder dentro dessa questão de atrair indústrias. E que o fato é que ainda hoje o Sudeste brasileiro se destaca, tanto no primeiro setor, tanto no segundo setor, quanto principalmente no terceiro setor da economia, tá bom? Esse é um assunto que eu sempre trago nas minhas aulas, tá? Acho muito importante que todos os alunos tenham noção do que são esses setores e do papel que eles têm dentro da questão do planejamento para uma nação saudável. Enfim, né? Eu não vou entrar muito agora nesse gráfico não, porque eu queria falar mesmo dos aspectos físicos, ok? Geralmente os alunos sofrem com os aspectos físicos, tá, pessoal? Isso é normal. Isso acontece, tá bom? Principalmente por falta de costume na hora de estudar. Mas, quando a gente fala de aspectos físicos, a gente estuda o quê? Relevo, clima, hidrografia, vegetação, não é mesmo? Então é isso que a gente vai começar estudando agora, tá? O fato é que o relevo da região sudeste é bem variado. Encontramos planícies costeiras, largas, ou até mesmo na formação de baixadas, e até planícies estreitas, onde é comum a formação de lagos, praias. As famosas praias do Rio de Janeiro, por exemplo, estão nesse contexto, não é? E até mesmo restingas, além de serras como a Serra da Mantiqueira e a Serra da Canastra, caracterizadas por formações cristalinas irregulares, planaltos e escarpas, ok? Eu não vou entrar muito agora nesse detalhe de cada uma dessas formações, pessoal, porque esse é um assunto que eu gosto de trabalhar na aula de relevo. A gente vai tirar um momento, agora nossas aulas presenciais estão voltando, se não, também posso gravar como forma de vídeo, tá? Uma aula só para falar sobre relevo. O que é uma escarpa, o que é uma formação como essa, por exemplo, das restingas, tá bom? Agora, o mais importante é que você se atenha a alguns pontos vitais dos aspectos físicos do Sudeste brasileiro. O Planalto Meridional, por exemplo, é um bom exemplo, né? É caracterizado por rochas mais frágeis e resistentes, geralmente constituídas de sedimentos ou restos vulcânicos, né? Nesse caso, formando o Planalto Arenito-Basáltico, entre eles também as elevações de leste e sudeste, onde a gente encontra a depressão periférica. Poxa, professor, você está falando palavras muito difíceis. Então, quando a gente for olhar o mapa de relevo, vai ficar mais fácil, tá bom? Fica tranquilo, tá? O fato é que a maior parte da região sudeste, e esse tópico sim é indispensável, tá? Ele está sob domínio de mares de morros, ok? Aziz Absaber, um dos maiores geógrafos brasileiros de todos os tempos,
informou que esse domínio é caracterizado por serras e planaltos formados sobre embasamentos de rochas cristalinas, com a presença da nossa digníssima Mata Atlântica. Ok? Lembrando, gente, que a Mata Atlântica é sim o bioma originário, né, da região sudeste brasileira, ainda que boa parte desse bioma, ainda que boa parte dessa vegetação, vamos dizer assim, né, para ficar mais correto, já tenha sido destruída pela ocupação humana. As atividades humanas, o trabalho realizado pelos seres humanos, vem destruindo a presença da floresta tropical atlântica. Ok? Bem, quando a gente observa um mapa de relevo, fica mais didático, né? Fica mais tranquilo de entender, ok? Lembrando, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer, quando estuda um mapa é o quê? É buscar a legenda, ok? A legenda é fundamental. Se você não ler a legenda do seu mapa, você dificilmente vai conseguir entender o que está escrito nele. Então aqui nós temos 4 cores, né? Aqui nós temos uma cor meio verde representada pela letra A, que vai pegar o litoral aqui do sudeste brasileiro, né? Essa é a área chamada de planícies e terras baixas costeiras. A maior parte do sudeste está aqui, ó, nessa cor meio roxa, estão vendo? Essa é a área das serras e planaltos do leste e sudeste. Aqui, indo na direção do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de Goiás, nós temos o Planalto Meridional. E aqui, mais ao norte, né, na divisa com Goiás e próximo do Distrito Federal, temos o Planalto Central. Esse sim, relevo marcante do centro-oeste brasileiro. Então, como vocês podem ver, esse é um mapa muito didático, gente. É um mapa do relevo do sudeste brasileiro, ok? E aqui alguns destaques, né? Como o Pico da Bandeira e seus 2.890 metros de altitude, ou o Pico das Agulhas Negras com 2.787 metros de altitude, tá? A Serra do Mar, que a gente não pode ignorar, a Serra da Mantiqueira, a Serra da Canastra, tá vendo? A Serra do Caparaão, a Serra do Espinhaço, tá vendo? E aqui, ó, o nosso maravilhoso Rio São Francisco. O Velho Chico, rio bem polêmico, que envolve principalmente a região nordeste do Brasil. O fato é, pessoal, que esse mapa de relevo ele é fundamental para que você entenda os aspectos físicos do sudeste brasileiro. E a gente também não pode ignorar, pessoal, o fato de que a Serra da Mantiqueira, como vocês podem ver, ó, que está aqui localizada, ó, ela é a grande caixa d'água do sudeste brasileiro. Então, a Serra da Mantiqueira é vital para toda essa região, tá, pessoal? Afinal, a gente vai ter muitas nascentes dentro desse contexto, dentro dessa região, que vão ser indispensáveis para o sudeste brasileiro. Beleza? Mas vamos avançando então, tá? Aqui eu trago mais uma imagem muito interessante para vocês, que é o mosaico Mantiqueira, né? Eu acabei de falar sobre a importância da Serra da Mantiqueira, né? E aqui eu trago para vocês uma imagem do mosaico Mantiqueira que integra o corredor da biodiversidade da Serra do Mar, onde também estão constituídos o mosaico Bocaína, o mosaico Central Fluminense, além dos mosaicos Carioca e Mico-Leão Dourados, ok? A gente está falando de uma área, pessoal, de mais de 700 mil hectares nos estados de Rio, São Paulo e Minas. E desses 730 mil hectares, vamos dizer assim, 434 são áreas de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, tá? Quando a gente fala de APA, a gente fala de área de proteção ambiental. Aqui mesmo, ó, na legenda do mapa, a gente consegue ver algumas, ó. APA Federal dos Mananciais do Rio Paraíba do Sul, APA Estadual Fernão Dias em Minas Gerais, APA Estadual Campos do Jordão em São Paulo, Área de Proteção Ambiental Estadual Sapucaí Mirim em São Paulo, Área de Proteção Ambiental Municipal da Serra do Alambari, no Rio de Janeiro. Então todas essas aqui, ó, que você está vendo, ó, são muitas áreas de proteção ambiental, gente. São áreas que a gente tem que ter um cuidado. São áreas que é fundamental haver a preservação, até por uma questão básica, né, de sobrevivência dessas espécies tão importantes para o sudeste brasileiro. Mas ainda avançando, gente, agora entrando na questão do clima, tá? O clima da região sudeste ele é tropical, ok? Geralmente é tropical. Pode mudar o quê? O tipo de tropical.
Se é tropical de altitude, se é tropical litorâneo, se é tropical, por exemplo, típico, beleza. Mas em geral é o clima tropical sim, tá? No litoral das Baixadas Capixaba e Fluminense, também na parte setentrional mineira e oeste paulista, onde a temperatura costuma ser elevada e durante o ano a gente tem variações secas e chuvosas. E aqui eu trago para vocês o climograma de Ouro Preto. Ouro Preto, né, localizado em Minas Gerais, é uma área que tem uma altitude considerável, né? E aí a gente entra na regrinha de clima. Eu espero que vocês estejam estudando clima, desculpem, né? E o que diz a regrinha da altitude, gente? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então a gente tem, por exemplo, Ouro Preto, né? Ouro Preto também vai ter um clima tropical, mas não é o mesmo tropical do litoral. Nesse caso é o tropical de altitude. E é óbvio, se a gente está falando de uma área com grande altitude, a gente está falando de uma área que tem temperaturas mais baixas, ok? Como é o caso de Campos do Jordão também, para não ficar só em Ouro Preto. Enfim, aqui eu trago para vocês o climograma dessa região, pessoal. E esse é um climograma muito interessante da gente estudar, tá? Aqui, ó, essas barrinhas azuis indicam a quantidade de chuva no determinado mês. Então aqui tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. As barrinhas azuis indicam a minha quantidade de chuva. Aqui, ó, à direita, a quantidade de chuvas em milímetros. 0 milímetros, 55 milímetros, 110 milímetros. E aqui à esquerda, ó, a variação de temperaturas em graus Celsius. 0 grau, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E essa linha vermelha acompanha a variação de temperatura. Então vou repetir. Barrinhas azuis indicam a quantidade de chuva. Linhazinha vermelha indica a variação de temperatura. Então quando a gente observa esse climograma de Ouro Preto, pessoal, fica visível, né? O mês menos chuvoso é julho e junho. Esses 2 meses aqui, ó, que tem as setinhas azuis menores. Por isso que são os meses que tem menor quantidade de chuva. E o mês mais chuvoso, de cara, é dezembro, que tem a barrinha azul maior, né? Indicando aí mais de 300 milímetros de chuva. Compara. Enquanto que em dezembro chove mais de 330 milímetros de chuva em Ouro Preto, aqui em junho e julho chove menos de 55 milímetros. Então, só com a análise do climograma, pessoal, isso já fica muito mais visível, não é mesmo? Já a temperatura também muito fácil, né? Durante o verão, aqui a gente tem janeiro, por exemplo, e dezembro, temperaturas altas. A curva vermelha lá em cima. E quando a gente chega no inverno, aqui por volta de junho e julho, mais uma vez, queda de temperatura. Então a gente pode dizer que essa área tem verões quentes e chuvosos, e invernos mais frios e pouco chuvosos. Só com a análise desse climograma, pessoal, já fica muito interessante e fica muito mais didático da gente entender a característica climática, nesse caso, de Ouro Preto, região dentro de Minas Gerais. Ok? E aqui, ó, para efeito de comparação, a gente tem Espinosa, em Minas Gerais, né? Porque muita gente, né, não sabe a existência do clima subtropical e semiárido, né? O clima subtropical é visto ali próximo à divisa do Paraná, né, ali no estado de São Paulo. E Minas Gerais, pessoal, tem sim uma parte muito grande de clima semiárido, tá? Muitas pessoas não sabem, mas o polígono das secas, ele não pega só o sertão nordestino. Ele não pega só o Nordeste. Ele pega o norte de Minas. Sim, o norte de Minas Gerais é seco. Está dentro do polígono das secas, né? E é por isso que eu trouxe para vocês o climograma da cidade de Espinosa. Olha só a diferença desse climograma para o climograma de Ouro Preto. Aqui, ó, nem tem chuva em julho. Nem tem chuva. Em junho, muito pequena. Em agosto, muito pequena. Se você comparar com o de Ouro Preto ainda tem um pouquinho mais de chuva. Quando a gente olha para Espinosa, em Minas Gerais, a situação fica ainda mais catastrófica. Além disso, a gente pode perceber também uma variação de temperatura menor, né? Enquanto que em Ouro Preto o frio no inverno chegava abaixo dos 20 graus, em Espinosa não consegue chegar, fica sempre entre os 20 e 25 graus, né?
E, enfim, pessoal, é muito interessante que vocês se acostumem a esse tipo de gráfico, porque ele vem caindo cada vez mais nas provas, tá bom? Por fim, a vegetação é formada principalmente por florestas tropicais, né? A Mata Atlântica é, de fato, o principal exemplo, tá bom? Mas a gente também pode encontrar algumas matas ciliares e de galerias, e em menor escala temos também o Cerrado e a Caatinga, ok? Então, muito interessante essa parte dos aspectos físicos, tá? Eu não estou entrando muito em detalhes quais são as características do Cerrado, quais são as características da Caatinga, porque a gente vai ter um momento só para estudar biomas. Como agora eu quero focar na região sudeste, essa é uma aula um pouco mais geral, eu vou só apresentando essas principais características para que a gente vá dando bagagem para você que está aí assistindo esse vídeo na sua casa, tá bom? Enfim, aqui a gente tem um mapa muito interessante que ele aponta justamente a vegetação original do sudeste brasileiro, né? Como vocês podem ver, repito, a legenda é indispensável. A legenda é fundamental para que você faça a sua análise. Então aqui nós temos 6 cores diferentes na legenda. Na cor amarela, nós temos a Caatinga. A Caatinga que é presente principalmente ali no estado de Minas Gerais. Como eu falei para vocês, ó, o norte de Minas é marcado pelo polígono das secas. E é graças ao polígono das secas que a gente vai ter a presença da Caatinga nessas regiões de Minas Gerais principalmente, tá? Aqui na cor azul, nós temos a presença do Cerrado. O Cerrado, gente, ele é dominante no centro-oeste brasileiro, tá? Em Goiás, principalmente. Mas também vai ter, sim, uma extensão muito interessante dentro da região sudeste do Brasil, tá? Lembrando que a gente está falando da vegetação original da região sudeste, tá, gente? Aqui, nesse tom mais alaranjado, nós temos a Mata Tropical, também conhecida como Mata Atlântica. A Mata Atlântica que é devastada desde o período colonial no Brasil, não é mesmo? Assim como essa extensão aqui na cor roxa, tá bom? E também temos aqui, né, nesse tom mais marrom claro, vamos dizer assim, né, os campos. Então aqui nós temos os campos e aqui no tom vermelho a vegetação litorânea. Então esse infográfico, né, esse mapa é muito interessante porque ele ajuda a gente a visualizar melhor a localização dessa vegetação original dentro do sudeste brasileiro. Assim, é óbvio que essa parte, por exemplo, de Mata Atlântica, ela já foi destruída, né? A humanidade, para fazer o seu desenvolvimento econômico, pagou um preço muito grande, né? Fez com que a natureza, na verdade, pagasse um preço muito grande. Né? E o impacto ambiental nessa região é, de fato, uma coisa muito brutal, ok? Mas vamos avançar, né? Vamos avançar, indo para hidrografia. Vamos lá? Os rios encachoeirados da região contribuem muito para o grande número de usinas hidrelétricas. Sempre que a gente está falando, pessoal, de rio, sempre que a gente está falando de hidrografia, a gente está falando de queda d'água. A gente está falando de usina hidrelétrica, beleza? O que significam essas usinas hidrelétricas, gente? É bem simples. É uma queda d'água que utiliza da energia dessa queda d'água, a usina, para gerar energia elétrica. Então aqui a gente consegue destacar nesse mapa algumas bacias, né? E dentro dessas bacias a gente consegue ver algumas represas, a gente consegue ver algumas barragens, a gente consegue ver algumas hidrelétricas que estão instaladas no sudeste brasileiro, né? O fato é que algumas bacias, como a Bacia do Paraná, formada pela junção dos afluentes dos rios Paranaíba e Grande, onde algumas das maiores usinas do país se localizam, como a usina de Urubupungá, São Simão e Três Marias, não é mesmo? Além disso, as bacias do leste, que são formadas por bacias secundárias e do sul-sudeste, também vão se destacar muito nesse âmbito, tá? Se você observar aqui a legenda desse mapa, fica muito mais claro, né? Num tom laranja, a gente tem a bacia do Rio São Francisco, num tom verde, a bacia do Atlântico Leste, num tom laranja, a bacia do Atlântico Sudeste, e num tom amarelo claro, a bacia do Rio Paraná.
ok? Então é muito interessante a gente ter a análise dessas bacias, tá, pessoal? Porque, vamos ser sinceros, nem todo mundo tem o costume de identificar as principais regiões hidrográficas do Sudeste brasileiro, tá? E também não podemos ignorar, já falei dele uma vez, falo de novo, tá? Em Minas Gerais, pessoal, nós temos o Rio São Francisco, ok? Que nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e alimenta muita área do Nordeste brasileiro. Então, fica aqui a minha dica para que você estude a obra de transposição do Rio São Francisco, tá? Vai ser muito útil para você que está em casa querendo passar no vestibular, querendo passar, por exemplo, numa prova militar. Então, minha dica é que você estude sim a obra de transposição do Rio São Francisco. E agora, né, já entramos aqui numa parte fundamental da nossa aula, os aspectos socioeconômicos, beleza? Então, o que a gente pode destacar desses aspectos socioeconômicos, gente? O desenvolvimento econômico do Sudeste, ocorrido ali entre 1950 e 1970, ele foi responsável pela atração de imigrantes na região, não é? Então, o que significa isso? A indústria, pessoal, ela vai se desenvolver principalmente em São Paulo. A indústria no Brasil, ela se concentra no estado de São Paulo ao longo de nossa história. Isso vai fazer com que atraiam-se muitos imigrantes para o Sudeste brasileiro. Pessoas que faziam o êxodo rural mesmo. Saía do campo, lá no Nordeste brasileiro, para vir morar na cidade, aqui no Sudeste. E isso, de fato, vai se refletir na população dessa região. Grande parte dos trabalhadores vieram da região Nordeste e contribuíram para o crescimento populacional do estado de São Paulo, principalmente, não é? E a maior parte desses imigrantes do Sudeste são de outras regiões do país. Portanto, as migrações interregionais, ou seja, a que ocorre de um estado para o outro, são mais significativas que as intra-regionais, ou seja, a que ocorre dentro de um mesmo estado. A migração intra-regional, por exemplo, é para você que sai de Duque de Caxias para morar em São João, ou que sai de Belford Roxo para morar em Bangu, enquanto que as migrações interregionais é de um estado para o outro. É quando você sai do Rio para São Paulo, de São Paulo para Bahia, da Bahia para o Acre, ok? Muito importante que vocês se lembrem desses termos, tá? E além disso, a gente não pode ignorar, aqui eu tenho uma tabela muito interessante, tá? Que indica a população em 2016, gente. Esses dados estão maiores hoje, tá? Com certeza a população de São Paulo cresceu, a população de Minas cresceu, do Rio, do Espírito Santo também, tá? Mas isso ajuda a gente a ter uma noção, uma dimensão da população desses estados, tá? O fato é que a densidade demográfica da região é de aproximadamente 86 quilômetros, de 86 pessoas por quilômetro quadrado, desculpem, né? Sendo que São Paulo é o estado mais populoso, ok? Então, quando eu falo de densidade demográfica, pessoal, para quem está boiando aí em casa, não sabe o que significa densidade demográfica, é só você pegar a sua população e dividir pelo seu território. Esse valor é dado em habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando a gente pega o território de São Paulo e faz o cálculo, quando a gente pega a população de São Paulo e divide pelo seu território, a gente consegue perceber por que a sua densidade demográfica é tão alta. Por quê? Porque a gente está falando de um lugar, de uma região, que tem um território pequeno e uma população muito grande. Isso é um fato, gente. A população do Brasil está mal distribuída. Isso vai se afetar na densidade demográfica do nosso país, principalmente dentro da região sudeste. Ok? Além disso, a gente também tem que ressaltar que a migração atual de trabalhadores nordestinos é menor do que aconteceu no passado, tá? Então, assim, durante o século passado, realmente vinha muita gente do Nordeste para cá. Hoje, isso ainda acontece? Sim, mas bem menor do que no passado, não é mesmo? Tanto que essa setinha era muito interessante, né? Porque ela mostra nessa imagem a migração na década de 2000. Vejam quantas pessoas não estão saindo de São Paulo e indo para Paraíba, ou então saindo de São Paulo e indo para Bahia, ou então indo para Alagoas, Pernambuco. Por que isso está acontecendo?
Porque durante a primeira década do século XXI, a migração no Brasil mudou. A gente está vivendo um processo de migração. Migração de retorno. O que é essa migração de retorno, gente? É simples. Aqueles imigrantes que vieram para cá no passado, aquelas famílias de imigrantes que saíram do Nordeste e vieram para cá, eles viram que a realidade não era como a novela mostrava, não é? Que aqui você tem dificuldade para a busca de emprego, elevado custo de vida. Além disso, temos problemas estruturais. Ninguém vai sair lá do sertão nordestino para vir morar na zona sul do Rio de Janeiro, não é mesmo? Então, pessoal, o fato é que nós temos a migração de retorno. Então, muitos povos que vieram para o Sudeste no passado, hoje estão voltando aos seus estados de origem. E é isso que está indicando aquela imagem ali. A migração de retorno é um fato dentro do Sudeste brasileiro. Ok? É óbvio, a gente não pode ignorar que o Nordeste se desenvolveu na última década, ok? De 2000 ali até 2012, principalmente, o Nordeste conseguia ter um crescimento econômico muito interessante. E isso também atraiu muitas pessoas para voltarem às suas terras natais e realizando assim o processo de migração de retorno. Ok? Pois bem, esse infográfico, ele também trabalha essa questão da migração, tá, pessoal? Aqui na cor azul são os estados em que tem mais imigrantes, ou seja, chegou mais gente do que saiu. E aqui na cor meio rosa, né, vamos dizer assim, tivemos mais emigrantes, ou seja, mais pessoas saindo do que chegando. Então esse infográfico é muito útil porque ele mostra justamente isso, ó. São Paulo com saldo migratório negativo, então está saindo mais gente que entrando. Rio de Janeiro com saldo migratório negativo, saindo mais gente do que entrando. Esses indicadores são fundamentais, pessoal, para você entender principalmente, ó, a migração de retorno. Tá bom? Lembrando, gente, repito, tá? O ruim da aula online, o ruim da aula gravada é isso. Eu não tenho como ouvir vocês agora. Não tenho. Então, se você tem alguma dúvida, manda para mim. Manda aqui pelos comentários. Manda para o Murilo, manda para o Jonathan, manda para a nossa equipe aqui do Super Concurso, tá? Se você não entendeu o que é migração de retorno, se você conhece alguém que era imigrante e que voltou para sua terra natal, se você tem algum parente, por exemplo, que veio do Nordeste para cá e que já voltou ou que deseja voltar, compartilha sua experiência com a gente aqui nos comentários, beleza? Mas enfim, pessoal, não vou tomar mais muito tempo de vocês não. Vou entrar agora numa parte importante, que é a parte socioeconômica, tá? A região sudeste é a mais urbanizada e industrializada do Brasil, concentrando grande parte da população nacional, tá? E o fato que esse processo de crescimento urbano está associado, sim, ao êxodo rural, que acabamos de falar, e aos fluxos migratórios interregionais que falamos no slide passado. Quando a gente destaca a articulação e integração da região sudeste, através de rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. Esse mapa, inclusive, né, ele é o mapa de densidade demográfica do Sudeste. É o que eu falei para vocês, tá, gente? Densidade demográfica igual a população sobre território. Então, como vocês podem ver, ó, os pontos aqui, principalmente no litoral, costumam ter densidades demográficas elevadas. E quando a gente vai para o interior do continente, principalmente aqui no interior de Minas, né, o norte de Minas, principalmente, aqui com o polígono das secas, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado vai diminuir. Por fim, a porção leste da região apresenta, assim, maior concentração populacional, principalmente nas capitais, não é? E o interior de Minas, então, que vai ter essa menor concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Além disso, um tema muito importante, um tema muito polêmico, né? Envolve, né, o corredor urbano formado ao longo da rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra, que meio que une, em aspas, as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Alguns autores afirmam que isso leva à megalópole brasileira, o eixo Rio-São Paulo, que abriga 30 milhões de pessoas ou 20% da população brasileira. Poxa, professora, eu não sei o que é uma megalópole. Eu não estudei geografia urbana, não sei o que significa esse termo. A megalópole, gente, é uma conurbação, de metrópoles e regiões metropolitanas. Efeito da intensificação do desenvolvimento urbano.
Quando a gente fala de conurbação, a gente fala meio que de uma ligação dos aspectos físicos. Como assim? Pensa Duque de Caxias e São João, por exemplo. Quando você vai na divisa São João e Duque de Caxias, ou na divisa Duque de Caxias e Belford Roxo, para os alunos aqui do Super Concurso que devem conhecer mais essa região, né? Fica visível que não existe uma grande diferença. Não tem um rio que separa São João e Duque de Caxias. Não tem uma montanha, um vulcão, uma cordilheira. Não. Você tem espaços conurbados. Esses espaços urbanos já cresceram tanto, já intensificaram-se tanto, que as manchas físicas meio que estão muito próximas, né? E nesses casos, a gente tem grande articulação política, econômica, e o fato é que as megalópolis são sim uma tendência no mundo, tá? Mas não se iluda. Também existem muitos autores críticos à ideia da megalópole brasileira, tá? Eu particularmente prefiro usar o termo mega-região entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Afinal, por mais que a Via Dutra faça essa ligação por automóvel, essa é uma ligação muito lenta. O deslocamento ainda é muito frágil, ainda é muito demorado. Por os padrões do capitalismo mundial hoje, o ideal seria ter no mínimo uma rodovia ali, né? O famoso trem-bala Rio de Janeiro e São Paulo. Aí sim, a gente ia conseguir se deslocar muito rápido de Rio para São Paulo e de São Paulo para o Rio. Mas enfim, gente, essa é uma discussão muito interessante, tá? E eu recomendo que vocês busquem fontes, ok? Principalmente sobre essa questão da possível megalópole brasileira. Afirmam possível, já que muitos autores são críticos a essa ideia devido a problemas de infraestrutura que nós ainda temos no nosso país. Ok? E agora sim, para a gente poder encerrar, agora o mapa que eu já ia esquecendo, né? Da região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte, né? Uma região muito importante dentro do sudeste brasileiro, não podemos ignorar esse fato, né? Mas agora quando a gente entra nos setores da economia, a gente percebe que a região sudeste tem um setor agropecuário forte, bem desenvolvido e diversificado. Principalmente pelos seus solos férteis, investimentos em tecnologia, boa infraestrutura, né? Tudo isso, gente, é ponto que se reflete nesse setor da economia, ok? São Paulo mesmo se destaca pela modernização das atividades agropecuárias, ainda que a maior parte da produção seja para a indústria. Além disso, a gente não pode ignorar a produção de cana-de-açúcar e café em Minas Gerais, conforme mostra esse mapinha bem bonitinho aqui que eu trouxe para vocês, que indica o primeiro setor da economia na região sudeste do Brasil. Como vocês podem ver, pessoal, é vital. A produção do primeiro setor é crucial para a região sudeste brasileira. Produtos como milho, amendoim, criação de suínos ou bovinos, laranja, cana-de-açúcar, soja, café, feijão, arroz, enfim. O fato é que o sudeste brasileiro tem sim o seu primeiro setor com certo desenvolvimento. Além disso, não podemos ignorar o extrativismo na região que está concentrado em Minas Gerais, tá? Minas Gerais vai se destacar na extração de carvão vegetal, lenha, madeira, né? E o próprio quadrilátero ferrífero vai se destacar na questão da mineração, tá? Afinal, é do quadrilátero ferrífero que vem boa parte do minério de ferro do Brasil, gente. E essa produção vai ser tanto para vender para a gringa, quanto para abastecer o mercado interno. Não é à toa que do lado do quadrilátero ferrífero, a gente tem usina pra caramba, ó. Olha aqui, ó, Companhia Siderúrgica Nacional, a Usiminas, a Cocipa, tá vendo? São todas indústrias que se beneficiam do quadrilátero ferrífero e sua maravilhosa concentração de minério dentro do estado de Minas Gerais. E por último,